Gostaria essa noite de compartilhar esse texto que nós lemos em Romanos capítulo 6, especialmente versículo 1 ao 14. O apóstolo Paulo fala a respeito de nós como crentes que estamos mortos em Cristo. Nós morremos em Cristo, morremos para o mundo. E como nós falamos na semana passada, na fim de semana, feriado de Páscoa, falando sobre a morte e a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, gostaria de compartilhar essa noite justamente sobre o fato que todos nós como crentes participamos da morte, no sepultamento e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele diz isso não da sua cabeça, não da sua vontade própria, mas ele fala isso com base no fato de que todos os crentes, aquele que recebeu Cristo como Salvador, essas pessoas morreram para o pecado. O capítulo começa com uma pergunta, versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Por que Paulo faz essa pergunta? Essa pergunta é como se tivesse uma pergunta de pensamento que ele vinha desenvolvendo, e aí ao final ele fala: então, diante de tudo que foi falado, nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? E essa pergunta é em virtude do que havia sido dito no capítulo anterior. No capítulo 5, versículo 20, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está dizendo que a lei de Deus foi dada para revelar a terrível rebelião e a pecaminosidade de todas as pessoas? A lei, e essa é engraçado, essa semana passada, nesses debates virtuais, um irmão colocou algo a respeito sobre a Páscoa, né? Feliz Páscoa, que a gente desejou, né? E alguém falou assim: o irmão celebra a Páscoa ao modo judeu, mas a pergunta já era meio capciosa. E esse irmão sabiamente disse: estou apenas desejando para meus amigos judeus Feliz Páscoa. É um irmão de Portugal, tem vários contatos, ele vai sempre para Israel, faz excursões, e ele disse isso. E dentre uns ali, uma pessoa colocou um textão com links de estudo de alguém falando que o crente não é salvo apenas por receber Cristo como Salvador, sem ele não cumprir a lei. Eu não entendo nada da questão, né? Não ia debater com ele, mas eu só coloquei assim: olha, as pessoas confundem o fato de que o crente precisa, com certeza, a lei moral estar sempre cumprida, os 10 mandamentos especificamente, mas lei cerimonial, o crente não está, né? Nós não matamos mais animais, sacrificamos mais animais, né? Mas Paulo, ele vai tratar desse assunto porque a ideia é que, quando ele fala no capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo disse isso, o fato de que o amor e a graça de Deus são bem maiores que a pecaminosidade do homem. Então, quando ele fala isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele sabia que algumas pessoas começariam a pensar e a imaginar que o que ele estava ensinando é que, pelo fato da graça, pelo fato do amor e do perdão de Deus serem maiores que o pecado humano, então deveríamos continuar pecando, porque quanto mais nós estivermos pecando, mais Deus vai manifestar sua graça, seu amor, e mais vai nos perdoar. Então, a ideia era essa, ó. Então, se aonde abundou o pecado, se superabundou a graça, então eu vou pecar, porque daí vai mais graça ainda sobre mim. Como é que Paulo responde a essa pergunta? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, se a ideia é: se eu pecar mais perdão e graça receberei, é como se, por exemplo, no casamento, eu, toda vez que aprontasse, Elizabeth me perdoasse porque ela me ama, então eu vou aprontar mais ainda, porque mais ela vai me amar, né? Acho que a paciência dela não vai ter limite nesse caso, né? Mas a ideia deles era essa: não, então Deus vai manifestar mais amor, então vamos pecar porque Deus vai mais nos amar.
Então essa ideia, né? A resposta que Paulo dá a essa pergunta, a esse raciocínio absurdo, é no versículo 2, de maneira simples, de modo nenhum. Paulo poderia parar aí, de modo nenhum. Mas, diante da ideia de que alguém pudesse sugerir que os filhos de Deus deveriam continuar pecando para que a graça de Deus superabundasse, essa ideia deixou Paulo perplexo. Então ele ficou perplexo, e ele então resolve esclarecer o fato. Por que não devemos permanecer pecando, ou permanecer no pecado, para que a graça de Deus se manifeste de maneira abundante? Então, Paulo ele diz que ninguém deveria sequer sugerir algo tão absurdo assim. Esse pensamento não é um pensamento bíblico. Essa ideia é antibíblica. É, na verdade, aquilo que nós chamamos de ideia de Jerico, né? Estúpida. Algo que não faz sentido. Então se eu passar uma pomada, se eu quebrar o dedo e passar uma pomada, essa pomada vai aliviar a dor, eu vou queimar 4 dedos, aí eu vou ter 4 livros, né? Quem pensa isso? Queimar os 4 dedos, passar os 4 dedos, eu vou ter 4, olha, que beleza, ninguém pensa assim, ninguém faz isso. Então Paulo está dizendo, olha, essa ideia é antibíblica. Então Paulo explica, por que devemos pensar que a continuidade do pecado fosse bom? E assim experimentasse mais. Por que não deveríamos pensar que a continuidade do pecado fosse bom e que assim experimentaremos mais e mais a graça de Deus no perdão? Então, é claro, de modo nenhum. E não satisfeito com a resposta, em responder isso, ele então lança uma pergunta provocativa, a fim de que os irmãos reflitam a respeito dessa ideia: eu vou pecar mais para mais ser perdoado por Deus. Ele pergunta: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que é o versículo 2, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? O que Paulo queria dizer com isso foi que quando nós morremos para o pecado, esse pecado já não deve fazer mais parte da nossa vida. Mas quando é que nós morremos para o pecado? Qual foi o dia em que nós morremos para o pecado? Quando eu estava estudando essa passagem, eu fui tentado várias vezes a lembrar de um episódio em que eu falei, eu não vou contar para os irmãos, porque a maioria dos irmãos sabem, mas alguns não sabem essa história, então eu vou contar, né? É aquela história de um crente que era do mundo. Antes de ser crente, ele era do mundo, vivia nos forró, vivia nos bailes, vivia nos bailes. Ele se converteu, aceitou o Senhor Jesus Cristo e começou a frequentar uma igreja que era, para ir na casa dele, tinha que atravessar pelo muro por volta do cemitério. Então, quando ele estava voltando do culto, um grupo de jovens veio assim, né, veio de terno, gravata, todo vestido lá, perguntou para ele assim: escuta, está tendo um forró aqui no bairro, você sabe onde é? Ele disse: quando eu era desse mundo, eu saberia dizer, mas não sou mais desse mundo. Olha, o que aqueles jovens pensaram? Um morto que ressuscitou, né? Saiu correndo na porta do cemitério, terno e gravata, eu não sou mais desse mundo. Essa é antiga, hein? Você não conhecia? Você pode contar, tá? Vocês estão começando o mistério agora, você pode começar. Porque nós não vamos mais viver no pecado, porque nós não somos mais desse mundo. Então, quando Paulo ele começa a argumentar aqui, quando ele lança essa pergunta, os leitores, né, os irmãos da igreja e nós também fazemos essa pergunta: quando é que nós deixamos de ser desse mundo? Quando é que nós morremos para o pecado? Aqui no capítulo 5, na última parte do capítulo, Paulo ensina que há 2 homens representantes de toda a humanidade, né? No capítulo 5 ele fala sobre isso, fala sobre Adão e sobre Cristo. Adão é o primeiro representante de todos os homens, todos os povos.
por ser Pai de todos nós participamos do seu pecado contra Deus. Naturalmente, como todos nós herdamos algumas características dos nossos pais, nós herdamos o pecado de Adão. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco econômico, acho que já contei isso com os irmãos, tinha um rapaz que trabalhava comigo, Ronaldo Neri. Ele um dia conversando, o pai dele era sargento ou alguma coisa aqui na escola de cadetes. Então ele falou: não acho justo da parte de Deus, quem pisou na bola não fui eu, por que eu tenho que pagar o pato por Adão? Eu falei: então tá, tinha um pecado de Adão, você tem pecado? Aí ele riu e falou: tem, porque nós herdamos o pecado. Nós então participamos, herdamos o pecado e também participamos da punição do pecado, que é a morte. Mas quando nós nascemos de novo, nós não estamos mais no primeiro Adão. Agora nós estamos em Cristo. Cristo que veio ao mundo e Ele nos representou diante de Deus. E por estarmos em Cristo, morremos para o pecado. Isso quer dizer que não somos mais escravos do pecado. O poder controlador do pecado sobre nós foi quebrado. Nós morremos para o pecado. Ou seja, fomos separados dele. Algumas pessoas gostam de falar assim: não tem jeito, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Se a pessoa é crente no Senhor Jesus Cristo e o que ela está dizendo é algo que é ruim para ela, ela tem que entender que ela morreu para essas coisas e ela deve abandonar essas coisas. Quando estávamos em Adão, o pecado e a morte imperavam sobre nós. Nós éramos assim como o povo de Israel do Egito. Eles eram escravos de Faraó, o Faraó rei perverso. E Deus usou quem? Moisés, para resgatá-los do Egito, resgatá-los da escravidão, que estavam ali debaixo do Faraó. Quando eles saem e Deus abre o mar para que eles atravessem, seguindo Moisés, o texto aqui diz que no dia seguinte o povo do Egito, o povo de Israel viu corpos de soldados egípcios espalhados na praia, mortos, morreram afogados. E no momento em que os israelitas atravessaram o mar, eles foram tirados, ou seja, separados da escravidão de Faraó e da velha vida que viviam no Egito. E aqueles que morreram afogados ali representam os que não foram salvos, que ficaram afundados nos seus pecados. Israel foi salvo. O evento do Mar Vermelho é uma ilustração do que acontece com todos nós que nascemos de novo. Quando nascemos de novo, é como se tivéssemos atravessado o mar e agora estamos do outro lado. E aquele mar se fechou. E os que morreram sem Cristo estão ali boiando na praia. Mas nós nascemos de novo. Todo aquele que agora está em Cristo foi tirado da escravidão do pecado através do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Israel não tinha mais necessidade de obedecer às leis de Faraó, nós não temos mais que obedecer à lei do pecado. Como nós que estávamos em Adão, que era o nosso pai, agora estamos no Senhor Jesus. E Ele designou para que nós pudéssemos revelar ou representar Cristo através de uma nova vida. Se nós antes nós representávamos Adão pelo pecado, agora nós representamos e trazemos a imagem de Cristo por meio de uma nova vida. Então é inconcebível alguém dizer que nasceu de novo, alguém que é crente no Senhor Jesus e continua vivendo na prática do pecado. Imagine um traficante de drogas falar que aceitou Jesus e continua traficando drogas, ou uma prostituta que aceitou a Cristo mas ainda continua se prostituindo, ou uma outra pessoa com qualquer outro tipo de prática de pecado dizer que aceitou a Cristo mas continua vivendo, ela está escrava daquilo.
Talvez ela não entendeu ainda o que é o novo nascimento. Então, no momento em que confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo que veio habitar em nós, né? Nós agora somos templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo de Deus, e ali então nós somos batizados em Cristo. O Espírito Santo nos fez um com Jesus. E então agora não estamos mais em Adão, e sim em Cristo, que fomos unidos a Cristo, para que dessa maneira pudéssemos compartilhar todas as coisas, não mais com o Adão, mas com Cristo. Compartilhamos tudo com o Senhor Jesus Cristo, porque nós fazemos aquilo que é do agrado do nosso Senhor Jesus Cristo, e não mais aquilo que é do agrado da nossa carne. Então, no momento em que confiamos no Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio habitar em nós. E aqui nós vamos então manifestar aquilo que o Espírito Santo nos mostra, nos revela por meio da palavra de Deus. E os crentes de Roma, os romanos, eles deveriam lembrar disto, assim como nós, que nós fomos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. Então agora devemos, com isto, viver para Cristo, né? O apóstolo Paulo ele fala isso em outra pergunta no versículo 3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados à sua morte? Porque agora nós nos identificamos com quem? Com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando estávamos em Adão, como eu acabei de falar, nós compartilhávamos da sua morte, ou da separação que tinha, né? Quando estávamos em pecado, nós éramos separados de Deus. Nós também estávamos e éramos escravos do pecado e, consequentemente, tínhamos como herança a morte. Mas agora estamos em Jesus Cristo. Nós compartilhamos da sua morte e da sua ressurreição. É na morte de Cristo e pela morte de Cristo é que agora nós, separados do velho Adão, unidos em Jesus Cristo. É a morte de Cristo que nos separa do controle do pecado e da vida do pecado. Quando Adão morreu, né, espiritualmente, ao pecar em desobediência a Deus, ele foi separado da comunhão de Deus. Ele não morreu fisicamente naquele momento, como nós sabemos, mas ele foi separado da comunhão de Deus. Aquilo que se fazia diariamente, que era Deus ir lá estar com a comunhão como ele era todo fim da tarde, deixou de existir. Agora eles estão separados da comunhão de Deus. E todos nós entramos da mesma maldição. Nós éramos separados da comunhão com Deus. Por mais que você tenha nascido nos bancos da igreja, por mais que você cresceu dentro de uma igreja, houve um momento, ou haverá um momento que você precisa confessar Cristo como seu Salvador, porque você está separado de Deus. E talvez aqueles que nasceram e foram criados dentro da igreja tenham essa dificuldade de compreender o momento da sua conversão. Mas como Mateus viu a semana passada, quem sou eu, né? E eu fui criado praticamente dentro da igreja. Mas aonde é que eu percebi, ou quando eu entendi a necessidade de confessar Cristo como Salvador, qual foi a mudança que houve em minha vida? Porque eu não era nenhum bandido, eu não era nenhum assaltante, nem vou colocar exemplos assim de pessoas de marginais, mas em relação a um amigo meu que eu ia na igreja, né? Meus colegas que eu ia na igreja, se um deles aceitar Cristo, a diferença é que agora eles passam a participar da igreja e frequentar a igreja. Mas como é que eu ia entender que eu aceitei a Cristo se eu desde pequeno frequentava a igreja?
Uma das coisas que na época eu percebi claramente foi o sentimento de estar na igreja, porque antes de aceitar Cristo, eu não gostava de ir para a igreja. Eu ia, assim, meio que uma obrigação, né? Se falasse assim, escolhe, quer ficar em casa ou quer ir para a igreja? Eu ia ficar em casa. Ficava olhando um tempo de relógio, a hora de acabar o culto. Eu lembro que uma das coisas que eu sentia era assim: eu vou na escola de segunda a sexta, passo na escola pelo menos 4 horas e meia. Como é que eu não consigo ficar num culto 2 horas de manhã, 2 horas da tarde? Nem isso, 1h30 de manhã, 1h30 da tarde. Porque eu não gostava, não queria estar ali. O dia que eu conheci Cristo como meu Salvador, eu deixei de não gostar, né? Eu passei a gostar de estar na igreja, de ter comunhão com os irmãos e participar dos cultos. Então essa mudança houve, esse sentimento de desejo de estar em comunhão com Deus agora, que não tinha. Porque agora eu nasci de novo. A morte de Cristo, ela me separou do controle do pecado. Assim como Adão foi separado da comunhão com Deus, e nós herdamos também essa condição, quando Cristo morreu como nosso representante, e nós confessamos Ele como nosso Salvador, Ele trouxe para nós agora a separação do pecado e a comunhão com Ele. Então nós não apenas tivemos a parte da morte de Cristo como nosso representante, mas também tivemos parte com Ele no seu sepultamento e na sua ressurreição. Mesmo porque, se Cristo apenas tivesse morrido, a nossa esperança seria uma esperança limitada, porque Cristo morreu, foi enterrado, e olha, era um grande homem, a sua história nos ensina tudo isso, mas e daí? Agora, quando Cristo morre e ressuscita, nós também aprendemos e entendemos que recebemos também a mesma condição de que um dia iremos ressuscitar com Ele. Olha o versículo 4 e 5. Fomos sepultados com Ele na morte do batismo, para que, como Cristo foi sepultado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então Jesus não apenas morreu, mas também foi sepultado e ressuscitou. Deus trouxe de volta a vida. Então o Senhor disse que todos os crentes compartilham com Ele de sua morte e da sua ressurreição. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, mas também fomos trazidos de volta com Ele. Por isso o nosso culto não é um culto morto, ou não é um culto dedicado ao morto. Nós não lamentamos um sepulcro selado, mas adoramos a Cristo que ressuscitou e deixou o túmulo vazio, e sabemos que um dia iremos, ou se passarmos, experimentarmos a morte, Ele nos ressuscitará, ou se Ele vier a nossa morte, nós seremos transformados para toda a eternidade. É semelhante ao que aconteceu com Noé e sua família. Quando eles estavam dentro da arca, eles estavam ali e eles não tinham controle de navegação. Se você ler a instrução que Deus deu para navegar na arca, Ele não colocou nem leme, nem remo, não botou nada. Era um caixotão. E ali o barco ia e eles iam para onde o barco estava indo. Se o barco afundasse, eles afundariam com o barco. Mas o barco não afundou. O julgamento de Deus caiu sobre o mundo, mas Noé e sua família passaram por todo o juízo de Deus em segurança, porque eles estavam dentro da arca. Olha o que Pedro fala ali em 1 Pedro 3, versículo 20 e 21. 1 Pedro 3, 20 e 21. Os
os quais no outro tempo foram desobedientes quando a loyalidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual pouco saberam 8 pessoas foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Noé e sua família foram salvos do dilúvio, que estavam dentro daquela água, nós somos salvos porque estamos em Jesus Cristo. Sendo que o Senhor foi o nosso representante, também somos escondidos nele, estamos nele, guardados nele. Assim como Noé e sua família se esconderam do dilúvio dentro da arca, nós estamos guardados em Cristo Jesus. E assim como eles iam para onde a arca levava, nós também devemos participar com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, e irmos para onde Ele nos aponta para eles. Ele está apontando o caminho, nós devemos seguir o caminho que Ele nos aponta, e não ao contrário. E isso também é representado por meio do nosso batismo, porque quando somos batizados, através do batismo na água, mostramos para o mundo que estamos unidos em Cristo e que compartilhamos em todas as coisas com Ele. A água, quando nós entramos na água, para o batismo, ela é a ilustração do nosso sepultamento. Quando deitamos e ao sair da água, estamos mostrando que ressuscitamos em Cristo para uma nova vida. Esse é o testemunho. Nós estamos falando para as pessoas: olha, eu estou morto para o mundo, o velho Adão já morreu, agora eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo, e eu quero viver de acordo com aquilo que Cristo tem ensinado por meio da sua palavra. Então, todos os crentes, todo aquele que confessa Cristo como Salvador, deve saber que eles foram crucificados e ressuscitados com Ele. A pessoa não vai: eu sou crente, porque até alguns podem fazer isso, eu sou crente porque eu gosto dos cânticos, eu gosto da reunião, eu gosto da liturgia. Mas o verdadeiro crente, aquele que confessa a Cristo como Salvador, ele sabe que ele foi crucificado com Cristo e ressuscitou com Ele. Os versículos 6 e 7 diz: sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já justificado está no pecado. Então, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, a antiga pessoa que éramos quando estávamos em Adão, morreu com o Senhor Jesus. Deus quer que todos nós entendamos isso. Se eu aceitei Cristo como Salvador, então eu tenho que ter consciência que eu morri para as coisas desse mundo. Elas não me dão mais prazer, elas não me distraem mais. Nós temos o chamado indústria do entretenimento. E tem muito entretenimento. Tem entretenimento que é sadio. Tem entretenimento que o crente pode usufruir. Mas mesmo esse entretenimento não deve nos separar da comunhão com Deus. Por exemplo, hoje vai ter uma apresentação musical. Até na sexta-feira eu vi o André Gautier vai estar no Allianz Parque num dia? Nesse ano? Esse ano. Vamos ser. Por curiosidade, fui ver o ingresso mais barato, R$1.300. Só que no domingo, mesmo que eu tivesse R$1.300, eu não iria. Por quê? Porque o novo homem fala: no domingo é o dia que você está servindo a Deus. O domingo é o dia que você deve estar em comunhão com os irmãos. O domingo é o dia, não que e aqui os irmãos têm que entender, não é a religiosidade em si, mas a prática do crente de estar em comunhão com os irmãos nos cultos deve ser algo natural de quem nasceu de novo. Se antigamente me repelia ir para a igreja, agora eu sou atraído em estar nos cultos.
não para cumprir uma obrigação, mas por desejo de adorar o Salvador. Então, porque nós morremos para as coisas desse mundo. O André Tiago canta, quem não sabe, é tenor? É tenor, né? E canta muito bem, né? Excelente cantor aí, surgiu nos anos 90 mais ou menos, e tem uma voz maravilhosa. Eu posso, em casa, ligar a TV e ver um show dele, desfrutar, né? Daquele tempo ouvindo ali. Eu posso pegar um filme com a Elizabeth, assistir um dia da semana, uma série na televisão, como entretenimento. Mas, não, eu estou assistindo isso aqui, tão legal, não vejo a hora de terminar. Faltam 5 capítulos, mas vai dar bem na hora do culto, tá? Como alguns dizem, culto tem todo domingo. Né? Eu não posso deixar que as coisas desse mundo me afastem de Deus. Porque essa ideia de que eu nasci de novo, mas as coisas do mundo me atraem, traz um conflito na minha vida. Porque eu agora quero fazer aquilo que agrada a Deus, e não que agrada a Deus. É lógico que a minha carne, não, fica aí, é um domingo só. Você pode assistir depois o culto na televisão, lá no vídeo, ou pegar, baixar lá a imagem e assistir. Muitas outras justificativas, mas o prazer do crente estar reunido como igreja é um prazer que você perde quando você deixa de estar. Então, nós somos separados do pecado e unidos em Cristo. E, novamente, fazendo a analogia do Egito, né? Assim como os israelitas foram separados do Egito e da escravidão, e eles foram unidos de Faraó, então agora eles não devem mais obediência a Faraó. Nem o judeu acordou de manhã para buscar palha e barro para fazer tijolo. Né? Imagina lá, José está andando lá com eles e alguém está pegando tijolo, barro, o que você vai fazer? Barro e palha, eu vou fazer tijolo para o Faraó. Não, meu filho, você não está mais sobre a escravidão do Faraó, você não está mais sobre a ordem do Faraó. Então, a tua vida agora é outra, você não segue mais ele. O líder é Moisés, que segue Moisés e está seguindo as orientações de Deus. Então nós não vamos mais fazer aquilo que agrada a nossa própria carne, porque nós éramos escravos da carne. Né? Agora nós temos um novo líder, alguém que nos orienta, um novo Senhor, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, não seguimos mais as obras da carne, mas a do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos mais obedecer ao pecado. O Senhor Jesus tornou-se nosso Senhor. Por isso nós chamamos Ele de Senhor. Ele vive em nós. E por isso devemos compreender, de uma vez por todas, que a nossa escravidão ao pecado acabou para sempre. Não sou mais dominado, não devo me deixar levar mais para o pecado, porque ressuscitamos na morte com o Senhor Jesus, para que pudéssemos viver uma vida servindo a Deus e fazendo a sua vontade. Então quando a gente fala, eu sempre fui assim, não tem jeito, se o Senhor da cruz não deu jeito, então alguma coisa errada. Alguém dizia, né? Tem aquele ditado que diz: pau que nasce torto não tem jeito, morre o corpo, né? Então alguém disse: pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré direito. Ele transforma. Então aquele crente fala: não, eu sou assim mesmo, se quiser tem que me aturar assim, alguma coisa está errada. Ou ela de fato não nasceu de novo, né? E apenas segue o sistema religioso, ou ela está sendo rebelde a fazer aquilo que agrada a Deus. Então, todos nós como crentes devemos levar em conta o fato de que morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus através de Jesus Cristo. Paulo fala no versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o crente, ele tem prazer, por exemplo, na leitura da palavra de Deus. Ele vai ler a Bíblia. Ele vai querer conhecer mais o seu Salvador. E nós devemos sempre lembrar
disso, né? Que agora, ressuscitados para Deus através de Jesus Cristo, nós temos o controle de nossas vidas em Jesus Cristo, não mais no pecado e no seu poder. Infelizmente ainda pecamos, né? Infelizmente ainda manifesta o velho homem em nós, mas ainda não é mais uma prática corriqueira, diária. É algo que nos entristece, é algo que nos abate, porque nós entregamos a nossa vida a Deus e não estamos mais entregues ao pecado. No versículo 12 ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso coração, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, não reine, portanto, o pecado. O pecado, ele imperava em nossas vidas. Então, ele não é mais o nosso rei, ele não é mais o nosso Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado. Devemos crer e viver como Cristo viveu. O pecado não mais pode usar nossos corpos e não ser mais dominante em nós, a não ser que nós deixemos ser usados por Ele. Não devemos mais permitir que o pecado, controle nossas vidas, porque agora pertencemos a Deus. O que nós devemos permitir é que Deus nos controle. E em todas as áreas de nossas vidas, Deus controle os nossos pensamentos, Deus controle o que nós falamos, Deus controle o que nós fazemos. Nós devemos entregar ao Senhor continuamente o controle dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, das nossas línguas, das nossas mãos. Lembra daquele cântico? Né? Com as duas mãos eu vou louvar. Você não lembra desse cântico? Dois olhozinhos recebi. Não conhece? Eu vou cantar para vocês. É que tem aquele cuidado no que vê, né? Cuidado com o que fala, cuidado no que pega. Mas tem um outro que é do Inusicante, né? É com meus dois olhos, com a minha boca eu vou louvar, com as minhas mãos eu vou servir, com meus pés eu vou levar o Evangelho. É algo assim. Então, o corpo que é usado ao pecado é usado para Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, né? Que Ele possa usar as nossas vidas para fazermos aquilo que lhe agrada, não mais fazer a vontade de Deus. Então, é interessante quando a gente vê testemunho de pessoas, né, que se converteram a Cristo, deixaram a vida de pecado e agora servem a Deus, né, e praticam aquilo que agrada a Deus. Eu sempre uso o exemplo de John Newton, né, o autor de Maravilhosa Graça. Ele era um escravagista e traficante de escravo, e ao se converter ele começou a usar a sua vida para mudar a lei na Inglaterra contra a escravidão. Então, se ele usava o corpo para escravizar os negros na África, agora ele está usando o seu corpo para promover a abolição, né? Então, quando a gente vê um irmão em Cristo que no passado tinha uma vida de pecado, as pessoas até tinham medo dele, e agora nós temos uma pessoa dócil, amável dentro da igreja, isso mostra que o controle da sua vida deixou de ser do velho homem e passou a ser do novo homem, deixou de ser de Adão e passou a ser de Cristo. Então todos nós como crentes fomos libertos do reino do pecado. Ele não é mais nosso rei, ele não tem mais um trono em nossos corações. O pecado não mais pode determinar os estatutos de lei da qual nós devemos fazer ou praticar. Pelo contrário, o pecado ele não tem mais uma regra
da qual nós vamos seguir. Ele não mais nos domina. Ele não pode mais ser o nosso norte, porque nós passamos a obedecer aos mandamentos de Deus e não mais do pecado. Então, por não estarmos mais debaixo do domínio da lei, e sim da graça de Deus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a cumprirmos a vontade de Deus. É por meio do Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas e que nos fortalece para que façamos as coisas que Ele nos manda. Isso fica claro no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais embaixo da lei, e sim da graça. Então o pecado não tem mais domínio. Ele não é mais o meu Senhor. Eu não sou mais escravo dele. E Paulo ele termina no versículo, esse pensamento, né? O capítulo continua, mas ele repete a pergunta do versículo 1, no versículo 15, quando ele diz: e daí, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Então ele diz: de modo nenhum. Ou seja, agora nós não estamos mais debaixo da lei. E isso não vai nos levar a pecar. E ele vai concluir isso no versículo 22: mas agora liberta do pecado e fez servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, se nós nascemos de novo, se nós abandonamos o velho homem e vivemos uma nova vida em Jesus Cristo, se nós nascemos de novo, é porque Cristo morreu por nós e Ele ressuscitou por nós, para que nós pudéssemos viver vidas como cidadãos do céu e não mais desse mundo. Por isso aquele irmão disse que quando era do mundo sabia ter os bailes da vida, mas agora não sabe mais, porque ele não tem mais interesse nas coisas desse mundo. Nós deveríamos ter menos interesse nas coisas desse mundo, até coisas que são sadias, coisas que são positivas, mas que podem nos atrapalhar na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Porque o que Cristo quer é que nós andemos como cidadãos do céu. Foi para isso que Deus nos salvou, para que pudéssemos andar como cidadãos do céu. De domingo é fácil identificar um crente, né? Eu hoje de manhã, quando eu fui buscar minha mãe, estava subindo a Avenida Constanta, atravessando as Jardinelas, vi um senhor com uma Bíblia debaixo do braço. Eu pensei: esse aí é um crente, está indo para a igreja. Era mais ou menos umas 9h10, né? Crente. De domingo é fácil identificar um cidadão do céu. E durante a semana? Como é que a gente vai identificar uma pessoa que é nascida de novo? Pelo seu modo de falar, pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir, pela esperança que ele tem em Jesus Cristo. Que nós possamos valorizar a nova vida que temos em Jesus, nos afastando mais do pecado e nos aproximando cada vez mais do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, essa pergunta que Paulo faz no começo, ele provoca, né, aos crentes de Roma: olha, vocês estão achando que o fato de que quando peca Deus perdoa, então a graça de Deus ela é abundante, então vocês estão achando que podem, quanto mais pecar, mais serão agraciados? Isso é errado, porque vocês foram mortos para o pecado. E que nós possamos viver diariamente mortificando esse corpo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e possamos viver verdadeiramente vidas consagradas ao Senhor Jesus. Amém? Amém.